mergulho. E vamos começar, digamos assim, por águas muito simples. E depois vamos fazer um mergulho profundo, onde as águas, se calhar, são um bocadinho mais turvas, para depois concluirmos, não é? E virmos à superfície. Portanto, quase que seria um mergulho da simplicidade à profundidade, para depois da profundidade nós voltarmos à superfície, à simplicidade daquilo que caracteriza a palavra de Deus, mas também a profundidade. Com isto, queria desde já apresentar-vos o assunto que tem mais a ver com a doutrina da salvação segundo a graça de Deus. Se calhar este é o enfoque maior, embora esteja ali com letras maiores aquele título Princípios de Interpretação Bíblica. Porque também vamos falar deles, vamos apresentá-los, vamos defini-los. Porque eles, por assim dizer, nos acompanham sempre. Quando nós abrimos a Sagrada Escritura e procuramos compreender o que lá está escrito. E daí nós considerarmos estes princípios de interpretação bíblica. Desta forma, o texto base que vos traga à vossa consideração é este tão bem conhecido. E, digamos assim, é um dos textos nas epístolas de Paulo que melhor define a mensagem da salvação segundo a graça de Deus. Mesmo que nós citemos este versículo, e ele obriga, como sempre, em todos os casos, a que nós conheçamos o contexto. E com isto já estamos a falar um pouco daquilo que são os princípios importantes ou básicos de interpretação bíblica. Mas este versículo, por si só, também nos dá algumas conclusões. Primeiro, ele retrata de uma forma muito simples quais são os termos da salvação de Deus segundo a sua graça. E em conclusão, por exemplo, nós podemos concluir que a salvação não vem da fé. Aquilo que nos é dito ali é que a fé é apenas um meio que nos leva a aceitar, a receber uma salvação que é dada ao pecador pela graça de Deus. Em segundo lugar, também podemos concluir que esta salvação não vem do homem. Diz ali, não vem de vós. Ninguém pode salvar a si mesmo, nem pode salvar o outro, o próximo. Por mais que a gente queira. E em terceiro lugar, também podemos concluir que a salvação não vem das obras, como nós lemos ali, por entre muitas razões, para que ninguém se glorie. Porque é uma salvação exclusiva que vem da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E, portanto, este é o texto base. É um texto também muito fácil de nós podermos perceber. Mas com isto também quero introduzir-vos aquilo que eu chamaria 4 princípios de interpretação bíblica que são fundamentais quando nós queremos perceber o significado, a interpretação de um versículo, de um texto na Sagrada Escritura. E depois, ao enunciá-los, nós vamos ver, se estivermos atentos, digamos assim, vamos ver que eles estão presentes em todas as explicações, ou em todo o assunto, ou em toda a mensagem ao longo do seu desenvolvimento. Estes 4 princípios eu queria apresentá-los, digamos assim, na forma de um funil. Um funil dividido em 4 partes, em que primeiramente aparece este princípio de interpretação bíblica, que chamaríamos um princípio que busca o significado dispensacional, e este, digamos assim, é um princípio mais largo, mais abrangente, que vai dar lugar a todos os outros, de seguida,
E este princípio fala-nos e ensina-nos que nós, que queremos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecê-la e interpretá-la segundo a revelação que Deus deu para determinada era. Porque nós sabemos ao longo da Bíblia que Deus tem dado revelações fundamentais, importantes, que determinam a sua vontade em cada era. E tem escolhido servos seus para este efeito, com este propósito. Podemos começar logo desde o início, em que Deus deu uma revelação a Adão e a Eva. Podemos falar também na revelação que Deus deu a Noé, a Abraão, mais tarde a Moisés, por intermédio da lei, mesmo dos dias de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinos de Nosso Senhor Jesus Cristo constituíram uma revelação para os seus discípulos e para todo o povo de Israel. Portanto, devemos procurar conhecer estas revelações que determinam, digamos assim, os termos em que a pessoa é salva ou então sofre a penalização por não obedecer a essa revelação. Em segundo lugar, temos também um outro princípio. Um princípio em que nós somos chamados a conhecer e a perceber o significado de um texto dentro do próprio livro, dentro da própria epístola. E isto aponta-nos para a importância de nós conhecermos o seu autor e a quem essa epístola, a quem esse livro é dirigido. E isto em consonância, sempre em harmonia com o princípio anterior, já que nós estamos aqui a criar um funil. Em terceiro lugar, temos também um princípio que nos aponta para o contexto. Isto é, para o assunto que está a ser tratado naquele versículo que nós estamos a ler, ou naquele texto que nós procuramos interpretar e conhecer o seu significado. Sabem que dentro de cada livro, dentro de cada epístola, há vários assuntos que o autor trata, em obediência totalmente fiel à revelação que ele recebeu do Senhor e ao propósito com que escreve a epístola ou aquela carta. É por isso que mesmo as nossas Bíblias, aqueles que as editaram, aqueles que as imprimiram e as conceberam, muitas delas já seguem e dão valor a este princípio, dividindo os textos por secções e dando até certos títulos a essas secções, algo que não está no original, mas que serve este propósito. Mas, mais uma vez, nós também temos que confessar isso, é que muitas vezes essas secções são feitas e elas não estão totalmente corretas. Porque nós nos apercebemos que, apesar dessa divisão, o mesmo assunto continua. Continua. Já nos temos apercebido disso. Lá na igreja em Ovar, quando estudamos os livros versículo a versículo. Portanto, isto é um desafio que nós também devemos ter em atenção para percebermos o contexto, o assunto que está a ser tratado. Quando o contexto é devidamente interpretado, o próprio contexto dá-nos luz e ajuda-nos a compreendermos certas palavras que são difíceis. E ajuda-nos nesse aspecto. Mas também não invalida, e passando já para o último ponto, aliás, que nós possamos conhecer o significado de cada termo, de cada palavra, isto é, o significado semântico. Esqueçam, se for uma palavra complicada que está ali, mas aquilo diz respeito apenas à importância de nós também conhecermos o significado de certas palavras na Bíblia, muitas delas importantíssimas, mas que têm significados diferentes. Como, por exemplo, vida eterna. A vida eterna, ou o conceito de vida eterna que nos é ensinado nos Evangelhos, é diferente.
se formos rigorosos a seguirmos estes princípios, é diferente daquele conceito, daquele significado que aparece nas epístolas de Paulo. O significado de salvação, o significado de santificação, o significado de fé. Todas estas palavras que têm uma conotação, um caráter muito importante, têm muitas vezes significados diferentes, dependendo do contexto, dependendo do livro, dependendo da revelação dispensacional. Esta é apenas uma apresentação para, digamos assim, vos dar a máscara, não é? Todas as condições para nós fazermos um mergulho um bocadinho mais profundo daqui para a frente. Porque o enquadramento que gostaria de dar àquele versículo muito simples de Efésios, que atrás nós lemos, é este. É depois de nós tirarmos aquelas conclusões do que é a mensagem da salvação segundo a graça, nós iremos agora apresentar alguns textos na Bíblia que parecem contradizer tudo aquilo que nós lemos naquele versículo de Efésios. E é este o desafio. É este, digamos assim, o teste que daqui para a frente vamos fazer, vamos apresentar, digamos assim, num ambiente favorável como este, já que este teste, muitas vezes, nós o temos que enfrentar lá fora, com outros propósitos, com outros objetivos, nada bons. Assim sendo, meus irmãos, o primeiro teste é este. É aquele que confronta a graça com a fé. Aquele que confronta a graça com a fé. E temos aqui vários textos, como podem ler. E o texto é apresentado desta forma. Como dizemos nós, que a salvação é pela graça, e aqui a fé não nos salva, quando a Bíblia diz nestes textos, e a maior parte deles foram citados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dando este testemunho, a tua fé te salvou. E em que é que ficamos? Repito, este é um teste que nós estamos a fazê-lo aqui em ambiente favorável. Mas é um teste que muitas vezes aparece lá fora. Aparece com outros objetivos, com outros propósitos, nomeadamente para pôr em causa a própria palavra de Deus. Para dizer que a palavra de Deus está em contradição. Mas a conclusão é esta. Eu já vou dá-la agora no meio. Nem a dei no princípio e vou dá-la no fim, mas vou dá-la agora no meio. É que aquilo que parece estar em contradição não está. E a explicação é esta. Apenas difere. São textos que diferem. São textos que são diferentes uns dos outros. Mediante aqueles princípios lá atrás que nós já enunciamos. E isto é uma primeira conclusão importantíssima, meus irmãos. Primeiro, para nós não ignorarmos cada texto. Porque lá fora, quando nós somos confrontados com tantas falsas doutrinas, em que as pessoas também usam a palavra de Deus, uma das estratégias é esta. É que elas anulam um texto para evidenciarem os textos que lhes convêm. E nós, como crentes, nós porque primamos, nós porque zelamos a palavra de Deus, nós não negamos nenhum nem outro. Nós temos que interpretar cada texto segundo o significado das palavras, do contexto, do livro onde ele está inserido, da sua revelação dispensacional. E, portanto, não podemos ignorar o texto de Efésios, de forma alguma. Mantemos a nossa confissão de fé, a nossa firmeza, dizendo que é pela graça que nós somos salvos. Não é pela fé. A fé é apenas um meio, repito, que nos leva a aceitar os termos da graça.
Meus irmãos, quando nós lemos estes textos, mas antes de irmos lá, vamos aqui salientar o significado de algumas palavras. Primeiramente, o significado de graça naquele texto de Efésios. O que é que significa graça? Graça é precisamente esse alto favor da parte de Deus que verdadeiramente nos salva. E repito, a fé é apenas um meio que nos leva a crer e aceitar os termos dessa graça. E nós começamos aqui por procurar compreender melhor o significado das palavras. E estamos neste significado, no significado de graça. Este é apenas um boneco, uma imagem, para alertar que muitas vezes estas questões têm outras intenções por detrás, não é? Intenções menos boas. Muitas vezes, aquilo que as religiões fazem, mesmo usando a Bíblia, é saltarem os textos, é saltarem os versículos, ignorando o seu contexto. E muitas vezes para servir de pretexto para as suas falsas doutrinas. Isto parece um jogo de palavras, mas creio que é uma frase que define muito bem aquilo que as chamadas religiões cristãs fazem. Saltam o texto, ignorando o contexto, com tudo isto para servir de pretexto para os falsos ensinamentos. E depois trazendo muitas dúvidas no sentido de os crentes, mesmo os crentes que estiverem menos firmes, ficarem vacilantes e duvidosos da sua fé. Mas a questão é esta, graça. Graça no contexto das epístolas paulinas. É importante dizer isto. Deus sempre revelou graça. E às vezes nós próprios até dizemos isso. Revelou graça desde o princípio, que o homem pecou. Mas a palavra, o termo graça nas epístolas de Paulo tem um significado único e exclusivo. E tem a ver, mais uma vez, com todos aqueles princípios de interpretação que nos leva a perceber a revelação da parte de Deus, ou melhor, do Senhor Jesus Cristo, que confiou a Paulo. Em que contexto? Em que momento? E como essa revelação, na verdade, determinou toda a doutrina que Paulo nos tem ensinado. Este significado da graça representa precisamente esse alto favor da misericórdia de Deus e de uma forma sem precedentes. Este texto citado aqui de Romanos, capítulo 11, versículo 32, leva Paulo a chegar a esta conclusão. De que todo o mundo, sem exceção, incluindo o próprio povo de Deus, a nação de Israel, se tinham colocado ao mesmo nível, na mesma condição de desobediência direta e em afronta contra Deus. E aquilo que já estava profetizado era conhecido. Era Deus, nesta altura, trazer o seu juízo sobre este mundo. E com uma mão mais forte sobre o seu próprio povo, sobre a casa de Israel. Mas nós lemos neste versículo de Romanos, atendendo ao contexto também, que Deus, encerrando todos debaixo da desobediência, surpreendeu a tudo e a todos, usando com todos de misericórdia. Misericórdia. E é este o ponto de partida, é este o contexto dispensacional em que este significado de graça é introduzido. Mas também uma graça que nos é dada a conhecer segundo um mistério que esteve oculto em Deus até este momento. Portanto, esta graça introduz novas revelações da parte de Deus para o mundo e para
o seu povo sobretudo. Pois o seu propósito, nós lemos neste texto de Efésios, é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que também nesta epístola é dada a conhecer como a dispensação da graça. Penso que vocês em tempos já falaram ou discutiram ou tinham como propósito discutir estes assuntos. Dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Portanto, este significado de graça é único, exclusivo também neste aspecto. É um significado que está associado também a uma dispensação, como nós lemos neste texto. E ainda apresenta Cristo como Salvador de todos, mas de todos também no mesmo pé de igualdade, sem haver aqui diferença, distinção de nação, de povo escolhido do passado ou entre os gentios. E neste texto da primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1 e versículo 15, reparem isto. Reparem que Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Este pequeno aditivo a esta mensagem da graça tem um significado extraordinário. Não o encontramos nos Evangelhos, meus irmãos. Encontramos nos Evangelhos uma mensagem muito semelhante. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e com a prioridade da nação de Israel aceitar esta mensagem. Mas não temos cá este aditivo, que tem muito a ver com a graça de Deus, em ter salvo precisamente o principal dos pecadores e o ter constituído, ter feito dele também apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E é uma graça que concede verdadeiramente salvação, redenção, justificação. Eu só quero me orientar com o tempo, irmãos, porque tenho uma exigência muito grande em ser célere naquilo que vos quero apresentar. Avançando, temos agora o significado da fé naqueles textos que atrás nós lemos, sobretudo nos Evangelhos, em que Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a tua fé salvou. É interessante nós explicarmos essa afirmação que Nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nos Evangelhos nós também podemos nos aperceber que a fé era um meio pelo qual os judeus e os prosélitos gentios criam em Jesus Nazareno como o Messias. Mas não era uma fé qualquer, era uma fé que tinha um significado particular naquele tempo, naquela dispensação, naquele período. Quem revelava esta fé era verdadeiramente quem acreditava que aquele Jesus era realmente o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias prometido. Era uma fé que ligava aqueles que conheciam a profecia e que aplicavam precisamente a profecia acerca de Cristo a Jesus, o Nazareno. E lemos e apercebemos claramente que a própria nação, os líderes da nação, falharam. Não revelaram esta fé. Mas alguns revelaram esta fé. Com este entendimento. E é por isso que esta fé, naquele contexto dos versículos que nós apresentamos, ela tem implícito verdadeiramente como resultado a cura física. Essa cura física que era o resultado dessa fé que essas pessoas colocaram em Jesus Nazareno como sendo o Messias. Aquele que vinha precisamente para fazer esses sinais nessa qualidade.
e que lhes era dada a promessa da vida eterna para entrarem no gozo do Reino. Portanto, toda esta definição de fé neste contexto, meus irmãos, nada tem a ver com o significado, com o conceito de fé que aparece no texto de Efésios. Temos que perceber as coisas. Temos que diferenciar as coisas segundo aqueles princípios. Portanto, a conclusão é esta. Aquilo que parecem ser textos contraditórios são textos que diferem por causa do período dispensacional, da intenção do autor, do contexto, do significado das palavras. Vamos avançar e vamos para o segundo texto, que agora nos coloca estes dois termos, a graça e o homem, ou o mérito humano. E o texto é semelhante. Como dizemos nós que a salvação não vem do homem, que é o que o texto de Efésios diz, não vem de vós, é muito claro, é dom de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta estes textos que parecem mostrar ou evidenciar uma salvação que depende do ser humano. Tanto para salvar a si próprio, como para salvar os outros. E então elas estão aqui, algumas delas. Em Atos 2 nós lemos: salvai-vos desta geração perversa. Judas e Tiago, como vamos ver, eu vou juntar estes dois textos numa breve explicação. Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia, com temores. Tiago diz: aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E a questão é esta. Se nós poderíamos explicar muito facilmente estes primeiros textos, como vamos ver, alguém poderá argumentar, mas nós também temos textos semelhantes nas epístolas de Paulo, como este aqui, em que Paulo escreve a Timóteo e diz: persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, não somente a ti, mas tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, em que é que ficamos? Reparem, irmãos, neste pormenor. Como é fácil, nesta perspectiva, nós colocarmos, ou aqueles que o fazem com essa intenção, aparentemente a palavra de Deus em contradição, não é? Portanto, nós não nos podemos ficar apenas com estes versículos, que são isolados do seu contexto, e contrapô-los, porque eles parecem estar em contradição. Mas não estão. A conclusão continua a ser a mesma. Eles apenas diferem segundo aqueles princípios. E nós, como aquilo que damos valor na nossa vida cotidiana, e somos muito zelosos em determinadas coisas que damos valor, na palavra de Deus não podemos ficar atrás. Meus irmãos, não podemos apenas, deixar-me usar esta expressão, estarmos dispostos para comer a palavra de Deus como se ela nos fosse apresentada como um bom manjar, sem nos dar qualquer trabalho de tirar as espinhas, de separar as coisas, de forma alguma. Nesta matéria nós temos de partir de princípio, temos de começar a confeccionar as coisas, a reunir os ingredientes e a nos especializarmos na arte da culinária, neste caso, de preparar este alimento para nós, pelo menos compreendendo melhor, e também aos outros. Vamos então avançar. E vamos agora para um outro conceito que nós temos aqui, o conceito de salvação. Qual é o conceito de salvação que aparece ali em Efésios? Se os irmãos recuarem um pouco, nós estamos ali diante de um conceito de salvação que fala em Deus vivificar aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Dar uma nova vida. Isto é algo
que o ser humano pode alcançar? De forma alguma. E pelo contexto de toda aquela epístola, e na maior parte dos casos nas epístolas de Paulo, o significado de salvação tem a ver com o conceito de salvação eterna da alma, como resultado daquilo que nós já vimos, da graça de Deus, dessa graça que providenciou salvação, redenção, justificação, vivificação. E isto não vem do homem. Isto é dom de Deus, é dom da sua graça. Então resta-nos tentar perceber qual é o conceito de salvação naqueles outros textos. E é interessante, meus irmãos, vermos que neste texto, do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, dá novamente instruções e autoridade aos apóstolos para voltarem a pregar a mensagem do reino, agora com um aditivo, com um acréscimo, de que aquele Cristo que eles mataram e crucificaram, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E se eles crerem nele, certamente viriam os tempos de refrigério novamente pela sua vinda, pela presença do Senhor. Era esta a mensagem. E continuava a ser uma mensagem para a casa de Israel. É o que o contexto fala. E estas são palavras de verdadeiro arrependimento que, por intermédio de Pedro e os apóstolos, Deus ainda estava a conceder uma última oportunidade à nação de Israel. Para a casa de Israel, onde os requisitos e as obras eram obrigatórias, nomeadamente o batismo nas águas, como sinónimo daquele batismo de arrependimento que começou por ser anunciado por João Batista e passou também por Nosso Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos falarem dele, ainda que eram os próprios discípulos do Senhor que batizavam, não ele próprio. Mas isto continuava a ser necessário. E, portanto, estas obras, neste contexto, eram obras que comprovavam um genuíno e verdadeiro arrependimento dos judeus. E que veio a suceder aos milhares. Algo extraordinário. E este é o contexto, meus irmãos. Não tem nada a ver com a salvação eterna da alma que Paulo ensina. É um outro contexto dispensacional. E nesta altura, neste momento, com um enfoque, com ênfase para o arrependimento de Israel. E aqueles que se arrependiam e revelavam esta fé eram salvos de uma geração perversa. Que geração? Da própria casa de Israel. Dos seus líderes que tinham matado o Messias. Portanto, aqueles que se arrependiam e revelavam esta fé, eles salvavam-se por um lado, distinguiam-se desta geração perversa da casa de Israel. E, portanto, o Senhor dava-lhes a salvação prometida. Mas eles arriscavam, por assim dizer, ao mesmo tempo, o seu pescoço. Como, aliás, mais tarde, vieram a sofrer isso com a dispersão. Portanto, é um significado de salvação que difere do conceito de salvação segundo a graça. Vamos avançar e vamos ainda interpretar estes dois textos de Judas e Tiago, que há bocadinho nós falamos. E estes dois textos, meus irmãos, também se inserem no mesmo período, talvez um pouco mais avançado, mas segundo creio, isto é apenas uma observação, um parecer meu, sem qualquer confirmação. São textos que foram escritos, principalmente a Epístola a Tiago, antes
do capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde os próprios judeus ali tiveram a confirmação e perceberam que o Senhor tinha chamado Paulo e Barnabé para um outro ministério totalmente diferente entre os gentios, onde agora Deus estava a salvar os gentios no mesmo pé de igualdade, sem imposição daquelas obras que já falámos. De batismos, de circuncisão, de ritos segundo a lei, etc. Mas todas estas passagens, tanto de Judas como Tiago, irmãos, segundo dizem, do Senhor, e é interessante vermos que este Tiago, até à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca aparece como um crente verdadeiramente assumido, mas vemos que depois da ressurreição o Senhor aparece e vemos já com grande pujança, digamos assim, com uma grande atividade, nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, ali mesmo, entre João e Pedro, por assim dizer, a comandar as tropas dos crentes judeus, ainda no seu ministério e na sua vocação para com a nação de Israel. Mas, na verdade, estes termos que aparecem aqui dizem respeito a esta dispensação do reino, onde, na verdade, o Senhor dava muitas vezes autoridade e poder para eles realizarem maravilhas, sinais, curas, etc. Se repararem no último capítulo da Epístola a Tiago, onde aparece aqui este versículo, ele fala disso. Fala desses costumes judaicos. Fala da oração de um justo, utilizando o exemplo de Elias, em que, na verdade, o Senhor respondeu conforme a fé que eles revelavam nas promessas que o Senhor lhes faziam. E as curas eram feitas. Mas, independentemente disso, eles eram ou foram verdadeiros instrumentos ao serviço do mandamento, das instruções do Senhor Jesus Cristo. E neste aspecto, se quisermos tirar uma lição, o apóstolo Paulo também foi este instrumento. Numa outra época, numa outra dispensação, em que parece também que as suas palavras, quando ele diz e escreve aos Coríntios, dizendo isto, eu pelo Evangelho vos gerei. Parece que era Paulo, não é? Que estava a dar uma nova vida àqueles crentes. Mas não. Isto é apenas uma forma de linguagem para nós percebermos que foi por intermédio de Paulo e sim pelo poder do Evangelho que eles foram gerados. E por isso deviam muito a Paulo. Deviam muito a Paulo. Vamos avançar e vamos para o último texto, meus irmãos, que agora contrasta a graça e as obras. E o texto é idêntico, estamos quase a concluir. O texto de Efésios diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, a salvação eterna da alma, essa nova vida que o pecador recebe por meio de Cristo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Lemos mais neste texto aos Gálatas que não é nem pelas obras da lei, que na altura os Gálatas queriam retornar e queriam voltar a obedecer, que o pecador é justificado dos seus pecados. E, portanto, esta é a conclusão. Mas então o texto diz, mas então o que é que significa quando nós lemos nestes textos que parece que dá a entender que a pessoa também é salva ou é justificada pela sua fé? E temos que voltar, meus irmãos, a fazer o trabalho de casa. Neste texto de Mateus, onde nós lemos que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Em primeiro lugar, como nós sabemos, aqui a promessa é a promessa do reino. E o que estava em causa aqui, neste contexto, eram precisamente
aqueles que Nosso Senhor Jesus Cristo identifica como falsos profetas, não é? Que estavam convencidos e que provavelmente um dia irão estar convencidos que merecem o reino por aquilo que fizeram, pelas suas obras, mas que foram obras feitas não em obediência àquilo que o Senhor determinou, mas obras por sua iniciativa, obras da sua autoria, obras que, se calhar, voltando um pouco atrás, traziam motivo de glória para si mesmo. E então Nosso Senhor Jesus Cristo explica muito bem, dizendo que estes eram falsos profetas e que mesmo assim poderiam ser reconhecidos pelos seus frutos. Eles estavam convencidos em fazer tudo isso em nome do Senhor, mas não escutaram as palavras do Senhor, nem as praticaram. Por isso, a resposta será esta: apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Não terão lugar no reino. Por isso, irmãos, isto é um texto que, pela revelação dispensacional, pelo contexto, difere daquele texto que nós encontramos na Epístola aos Efésios. E agora, este versículo, tanto citado, não é? Por muitos, em que Tiago diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, pelas obras. Meus irmãos, sabemos que Tiago é fiel também à doutrina do reino que ele recebeu. Esta afirmação também e este ensino é dirigido à nação de Israel dispersa, aos judeus, e que eles também podiam ser salvos pela fé no Messias, obedecendo ao Evangelho do Reino. E este Evangelho exigia obras. E a questão é esta: que obras é que ele exigia? Exigia a circuncisão, segundo e com base na aliança que primeiro Deus fez com Abraão, confirmada mais tarde por Moisés, quando recebeu a lei. Temos ali aqueles versículos. Era uma fé que revelava este tipo de obras. Como arrependimento dos judeus, eles submetiam-se ao batismo nas águas para perdão de pecados. Se eles não revelassem esta obra, eles não poderiam ser perdoados. E é por isso que a fé, nesta altura, juntamente com as obras, determinavam que, na verdade, aquele judeu era salvo. Eles tinham que fazer confissão pública dos pecados. E Tiago apresenta estes dois exemplos de Abraão e Raabe, que demonstraram a sua fé pelas obras que praticaram, que demonstraram em obediência àquilo que Deus tinha determinado na altura. Se quisermos apenas tirarmos uma lição, meus irmãos, daqui, porque isto não é doutrina para nós, a lição é esta: é que nós também podemos demonstrar a nossa fé pelas obras que o Senhor nos chama a praticar. Ele tem como propósito sobre as nossas vidas ter para si um povo seu zeloso e especial em boas obras. Mas obras que, se repararem ao longo das epístolas de Paulo, mexem com aquilo que nós menos gostamos, que é com o nosso interior, com o nosso coração. Mexem com o nosso comportamento. Mexem com as nossas falhas, com os nossos pecados. Mas essas são obras que verdadeiramente dignificam também a fé que Ele nos chama a testemunharmos. Fé nesta mensagem. Na mensagem da graça, que diz que nós somos salvos por essa graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E, portanto, a conclusão é esta: todos os textos da Sagrada Escritura são verdadeiros.
A Sagrada Escritura não se contradiz. E o que parecem ser textos contraditórios são textos diferentes, que diferem segundo aqueles 4 princípios. E assim voltamos ao de cima e estamos aqui nas águas claras, cristalinas, simples, que qualquer pessoa pode compreender. Mas é preciso, meus irmãos, nós estarmos firmes nesta mensagem. Porque, na verdade, com más intenções, a Bíblia pode ser também usada para tentar os crentes. E aquilo que nós aprendemos de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo, é que o diabo usou a estratégia mais eficaz, mais elaborada para tentar o Nosso Senhor Jesus Cristo. Usou a própria palavra de Deus. Naqueles, ou segundo aquelas intenções que há pouco nós falamos. Más intenções. Intenções para descredibilizar a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude.